Imagine que você está na internet, no Google Maps, vendo um mapa, certo? De cima, quanto mais distante do mapa, você tem uma amplitude maior. Você tem um horizonte mais longe de observação. Você consegue observar um enorme espaço do mapa. Só que conforme você se distancia do mapa e ele fica menor e você consegue enxergar ele por completo, ele perde resolução. Ou seja, os detalhes pequenos que existem em cada lugar no mapa vão se tornando menores e menores até o ponto em que você não os enxerga mais. Então, quando você olha o mapa de longe por completo, você enxerga ele por completo, só que você tem uma visão que é uma impressão. É uma impressão que não contém os detalhes, certo? É uma visão geral, superficial. Então é uma impressão aparente daquelas terras, daquela região, certo? Então você começa a ampliar a imagem. Então conforme você amplia a imagem, está descendo, está mudando de dimensão, está adentrando dimensões menores. Conforme você mergulha as dimensões menores, os detalhes começam a aparecer, porque os detalhes do mapa começam a ficar maiores, a resolução aumenta. Só que conforme você se aproxima e consegue perceber detalhes, você perde aquela visão anterior do mapa como um todo, certo? E aí você passa a não enxergar mais uma grande uma grande dimensão, ou seja, você passa a não enxergar mais um grande espaço. No entanto, você consegue dar mais atenção detalhada a pequenos espaços que compõem toda essa terra, certo? Então, se antes, lá de cima, você tinha uma visão superficial, apesar de geral era superficial, a partir do momento em que você cai, você desce para dimensões menores, você aumenta a resolução, começa a perceber esses detalhes. Só que você perde, conforme você amplia, você perde a visão do todo. E aumenta a visão do particular, né? Então, conforme você entra numa cidade ou num bairro, você vai aumentar a consciência, a percepção de uma dimensão particular daquelas terras, certo? E aí, o que acontece? Você mergulha, experiencia uma dimensão particular daquele mapa e retorna. Então, quando você está retornando, você vai retornar com a informação em mente daquele mergulho. Você volta com a experiência. Você volta com a lembrança daquela dimensão particular menor. E aí você volta a ter aquela visão do todo, certo? Você volta a ter aquela visão superficial geral do todo. No entanto, ao retornar de uma dimensão particular, você não se encontra mais em um estado superficial. Essa visão do todo deixa de ser apenas uma visão superficial. Por quê? Porque ali num pedacinho que a distância parece pequeno, você já absorveu, você já experimentou o interior daquela dimensão particular, ou seja, você perscrutou aquele espaço pequeno dentro da vastidão do mapa, certo? E por ter experienciado essa dimensão particular,
Então, quando você olha para o mapa geral e você enxerga aquele pontinho que você visitou, que você experimentou, você não vai enxergar mais apenas como uma mancha pequena, percebe? Porque dentro de você estará contido a experiência. Então, ao olhar aquele pontinho, ele serve como um link, como uma janela, que através do processo de pensamento imaginativo, você consegue resgatar aquelas lembranças e reconstruir toda aquela dimensão particular a partir da sua memória. Tudo através de um ponto pequeno no mapa geral, certo? E aí isso vai se repetir. Você vai mergulhar de novo da dimensão geral para uma dimensão menor particular em um outro ponto do mapa, certo? Que anteriormente era apenas uma mancha superficial, mas que conforme você mergulha, a dimensão amplia, os detalhes se apresentam, você experiencia e aquilo fica gravado em você, certo? E aí você retorna novamente para a dimensão geral, total. E aí lá de cima, novamente, você tem novamente uma visão do todo. Só que aquela visão geral do todo já não é mais tão superficial quanto da primeira vez. E também já não é mais tão superficial quanto da segunda vez. Isso porque se antes você não tinha nenhuma experiência particular, a partir da primeira você tem uma compreensão detalhada de um ponto. A partir da segunda você tem mais uma impressão detalhada de um ponto, de outro ponto. E aí você tem a compreensão de duas manchas pequenas naquele mapa gigantesco. E aí então você consegue, através da reflexão, criar uma conexão dentro de si, dentro daquela imagem mental, conseguindo estruturar, conectar uma peça e outra, uma dimensão particular e outra. E aí então você consegue construir dentro de si a imagem mental dos detalhes daquele mapa geral. Então, aos poucos, nesse processo de queda e ascensão, ou seja, de movimento que vai da dimensão maior para menor e da menor para maior, leva ao processo de encarnação e reencarnação. Ou seja, sua consciência está se distanciando, sutilizando como uma nuvem no momento da morte. E aí no momento do nascimento ela desce, encarna em uma dimensão particular. E depois que morre ela retorna. E ela vai sempre fazendo o quê? Partindo de uma visão geral para uma particular. E da particular para a geral. Mas sempre que ela retorna da particular para a geral, ela resgata o conhecimento. Ela volta com conhecimento. E esse conhecimento vai construindo um mapa mental daquela dimensão geral. E assim ela vai compreendendo aquele monte de mancha superficial que antes não fazia sentido. Mas que a cada queda e ascensão, ela alcança um grau de compreensão um pouco maior. Porque ela vai construindo dentro de si um mapa mental com as memórias de suas experiências. E este mapa mental, ele vai se moldando e se transformando de acordo com as experiências particulares. E assim o conhecimento vai sendo construído. A cada experiência ele vai sendo construído. Até o momento em que você consegue ter uma sincronia entre aquilo que é geral, da dimensão superior, e aquilo que é particular, da dimensão inferior. Gerando então uma espécie de ponte. Ou seja,
você passou por um ciclo de queda e ascensão. Este ciclo de queda e ascensão é como uma semana que vai de sábado a sábado, saca? Sábado é o sabá. Então você vai do domingo até a sexta nesse processo de queda e ascensão. E quando chega no sabá, você retorna para a dimensão superior com o conhecimento. E aí você tem o vislumbre, que é a compreensão ou entendimento possibilita. E isso tudo é um detalhe, é uma representação, é uma descrição do processo de movimentação das Chayot através da árvore da vida. A consciência que se emana em Okma e é reabsorvida em Binah. E Keter, como coroa, se mantém como um fluxo através desses opostos. Então, Keter como respiração entre a sabedoria e o entendimento, ou seja, entre este movimento do particular e do geral, é quando esta respiração ela está harmonizada em sincronia, ou seja, quando a alma consegue descer e subir livremente, descer para o particular e retornar para o geral livremente, é aí então que ela consegue construir o conhecimento. E aí ela vai então acessar a Sefirah de Da'at, acessar a gnose, o conhecimento, que é exatamente a alquimia, o casamento alquímico, que é o casamento entre esses dois opostos. Porque você tem os dois lados da alma, você tem um lado particular e um lado geral da alma, certo? O lado particular da alma, a gente associa ao lado masculino, porque se trata de uma reta, de algo ativo. Então é como um fluxo direcionado, ou seja, como um corpo em um ambiente. Então, é como um vetor. Sabe o que é um vetor? É uma setinha que aponta uma direção, que se move em uma direção. Então, uma força, ela é direcionada por um vetor. Ou múltiplos vetores. E o outro lado da alma é um aspecto geral. A gente chama de feminino, porque se trata do ambiente em que esse indivíduo se encontra. Então, assim como um pênis penetra uma vagina, um corpo individual penetra um ambiente ou um local. E esses são opostos. Então, a consciência ela alterna entre esses dois opostos. Entre o ambiente como um todo, que é uma visão geral, inconsciente, e o indivíduo, em particular, uma visão pessoal, individualizada. E a correlação, a sincronia entre ambos, que surge num processo de dialética, que possibilita o sabá, que é exatamente o meio termo entre esses opostos, que forma o casamento alquímico. Por isso, é representado na alegoria bíblica como os 7 dias da criação, em que o Criador cria durante 6 dias e no 7º ele contempla. Então é o giro da consciência em si mesma que, ao finalizar este giro, alcança um grau superior de compreensão.